Olá, meus queridos profissionais de logística, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Neste vídeo hoje nós vamos mostrar as estratégias para potencializar o seu centro de distribuição da forma correta e também garantir novos resultados dentro das suas operações. Para isso, nós vamos basar 5 estratégias que estão dando certo nas empresas e que também pode dar certo na sua organização. Meu nome é Everton Godoy, você está no canal Godoy Logística 4.0. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu like e também os seus comentários no final deste vídeo. A gente sabe que quando se fala em centro de distribuição, se fala em uma palavra-chave para o seu negócio. Ele precisa de dinamismo também com boa gestão para poder então fazer esse gerenciamento de forma correta dentro do centro de distribuição. É claro, aliado com o dinamismo, a produtividade, com o apoio da tecnologia para então fazer as coisas acontecerem dentro das atividades do centro de distribuição. Por isso que então nós separamos 5 estratégias que estão dando certo nas empresas e que vai dar certo também na sua organização. Isso vai depender de acordo com a sua estrutura, os movimentos de mercadorias que você então recebe dentro do seu centro de distribuição, e também vai depender muito de que tipo de carga você movimenta e como também a estrutura do seu centro de distribuição para então realizar as operações necessárias, realizar todos os movimentos de acordo com o tipo de mercadoria que você tem no seu centro de distribuição. Por isso que então nós separamos essas 5 estratégias. Então nós vamos começar um passo a passo, tá? E também passar alguns exemplos de estratégias que dão certo dentro das empresas. Com certeza também vai ajudar muito a sua organização a poder de forma e também organizar a logística da sua empresa de uma forma correta e diminuir erros e também diminuir também custos logísticos dentro das suas operações, o que é mais importante e que esse é o ponto principal aonde eu quero chegar com você, profissional de logística, gestor de logística. Dentre os principais nós temos a organização dos inventários, onde então nós sabemos que existem pessoas que ainda pecam e muito com relação aos inventários. Por quê? Ainda existem empresas que ainda utilizam o inventário cíclico, aquele por período, né, entre 6 e 6 meses, para então realizar a contagem do seu estoque. Porém, o contra desse inventário cíclico seria exatamente, se você então faz por período de 6 meses, o que vai acontecer dentro das suas operações? Quando for chegar a parte do inventário geral, ele pode encontrar algum erro, de alguma divergência de algum item no seu estoque que esteja dando ou para mais ou para menos. E então você pode ter dificuldades para então achar aquele erro, uma vez que você fez somente o inventário cíclico, e somente nos próximos 6 meses é que então você vai encontrar esse erro. Então, mas não seria a forma correta de realizar. O certo mesmo seria o inventário diário. Por quê? O inventário diário, ele garante que você possa, no mesma hora em que você está realizando a contagem, você encontrar o erro. E se você encontrar o erro, pode ser de acordo com alguma divergência anterior que tinha dito em alguma entrada, ou até mesmo em algum item que foi devolvido, ou algum SKU que não faz parte daquele endereço que está atrelado àquele inventário, ou também diversas outras divergências que podem ocorrer e que podem então facilitar. Então o inventário diário, ele é um dos minuciosos possíveis para então identificar esses erros e então corrigi-los.
porque aí você não vai precisar fazer isso diretamente no inventário geral e não gerar nenhum tipo de custo para então qualquer tipo de operação que você realize dentro das suas, impactando também nas suas rotinas diárias. O inventário por ruas também ele é comum, tem que ser o mais preciso possível. Por quê? Se você está fazendo a contagem de uma rua, de um box principalmente, a sua contagem tem que ser assertiva. Por quê? Se a gente vai realizar um inventário, a gente tem que saber exatamente que tipo de item tem endereçado naquele box, naquela rua, e saber exatamente o endereçamento e também fazer um endereçamento correto das ruas, dos boxes, das prateleiras, principalmente, para que isso não venha impactar também no picking, lá no centro de distribuição. Existem também diversas formas para realizar isso, codificando ou até mesmo através de QR Code, onde você, através do leitor lá, você bipa as informações daquele item que está endereçado naquele endereço, e aí então você consegue fazer a filtragem das informações daquele item, como também você consegue, de forma básica e precisa, você consegue também realizar todas as outras operações também de acordo com também o endereçamento de ruas de forma mais assertiva. Isso garantindo não somente para armazenagem uma maior assertividade, como também para o picking, que é onde então vai realizar todas as operações de separação e também da separação de pedidos. Na adoção de um layout dinâmico, você, gestor logístico, preste muita atenção para que então você possa ter um layout totalmente dinâmico. Você precisa conhecer a estrutura do seu estoque, conhecer a estrutura do seu armazém. Não adianta você colocar um armazém que não suporte a estrutura e a capacidade da sua operação, se você não sabe exatamente qual é a medida do armazém, qual é a medida daquele galpão para realizar então a operação necessária. É necessário você fazer um estudo breve da estrutura do seu centro de distribuição. E é claro que você tem que conhecer o layout do seu CD. Por quê? Você conhecendo o layout do seu CD, o tipo de layout do seu CD, automaticamente você vai ter uma noção e um norte para então saber exatamente aonde você vai trabalhar ele e também fazer a montagem de todas as estruturas que seriam então dos pallets e dos porta-pallets e também de toda a estrutura para comportar esses pallets ou estruturas menores para então realizar a armazenagem daquele item, daquele produto, daquele SKU dentro do seu armazém. Você pode começar organizando os itens de maior giro, por exemplo, os itens de maior rotatividade, eles precisam estar mais próximos da concentração da baia do armazém, para então facilitar não somente para armazenagem, como também facilitar para o picking. Através do registro do local onde aquele produto está localizado, é onde onde vai saber exatamente qual é a rotatividade dele, saber exatamente qual é o tipo de estrutura dele, qual é o tipo de movimentação que ele tem, se ele é um produto de curva A, se ele é um produto de curva B, se ele é um produto de curva C. Então tudo isso tem que estar super alinhado dentro dessa organização do seu centro de distribuição para realizar então as demais operações logo em seguida. Outra também que a gente também separou é organizar também em áreas de acesso facilitado, ou seja, organizar as áreas do seu armazém que possam também facilitar o acesso do seu centro de distribuição. Não basta apenas você ter uma estrutura de um armazém que só tenha diversas ruas. Vamos supor, você tem lá da rua 1
até a rua 52. Mas você não sabe exatamente qual desses itens que tem em ambas dessas ruas, se você não sabe exatamente qual é a rotatividade desse produto. Então, por isso, você tem que facilitar as áreas de acesso desse armazém, até mesmo também para facilitar a movimentação de mercadorias, né, de armazenagem, a movimentação das paleteiras elétricas, das empilhadeiras dentro do centro de distribuição também tem que ser muito bem alinhado isso. Porque se você tem uma estrutura que não comporte nem você movimentar com uma paleteira, imagine então você ter uma estrutura grande e você ter diversas ruas ao mesmo tempo e que impossibilite você de realizar as operações necessárias. Por isso que então você tem que conhecer a estrutura do seu centro de distribuição, do seu armazém, para então realizar as organizações necessárias para você não ter nenhum tipo de problema lá na frente. Atenção também na sazonalidade dos produtos. É muito comum produtos de época, né? Por exemplo, a gente teve aí a Páscoa, estamos já encaminhando para o Dia das Mães, por exemplo, né? E aí então a gente precisa saber exatamente quais são os produtos com maior sazonalidade que a gente precisa colocá-los mais próximos para que então venha a sair mais rápido conforme a venda. E aí é onde você vai ter que estudar uma estratégia e você vai ter que estudar uma metodologia para então fazer com que esses produtos com maior sazonalidade eles venham estar mais próximos das prateleiras do seu estoque, para então facilitar a sua saída e principalmente a sua venda. Isso é garantia de também de estudos que você vai ter que realizar dentro do seu armazém para poder então facilitar isso também de acordo com a tua movimentação, de acordo também com outras operações que você venha realizar. Então a atenção na sazonalidade deste produto é o mais importante para que então você não venha ter nenhum tipo de problema no picking, principalmente, ou até mesmo na separação do pedido daquele produto sazonal. Então é muito importante você alinhar isso diretamente com quem vai operar esse CD, dos colaboradores também. Então vai ser estudos, esse tipo de operações dentro do layout do seu centro de distribuição, dentro do seu armazém, ok? Implementação de recursos tecnológicos. A gente sabe que hoje a tecnologia está totalmente interligada às empresas. Não se fala em centro de distribuição, não se fala em armazém, se não envolver também a tecnologia nas suas operações. É óbvio que cada vez mais a tecnologia está avançando e é necessário que você, como gestor de logística, como profissional de logística, você está totalmente alinhado a tudo isso. Por quê? Cada vez mais a tecnologia está mudando. Nós estamos vendo também que os armazéns já estão utilizando também a inteligência artificial nas suas operações para auxiliar também nas tomadas de decisão da empresa. Isso fazendo com que os setores em si eles possam estar totalmente conectados, todos envolvidos com a mesma informação e em si podendo então facilitar não somente evitando erros nos processos, também diminuindo os custos da sua operação. Dentre eles nós temos então o ERP e o WMS, e que eles vão fazer então a troca de informações, seja através de Big Data, ações tecnológicas que possibilitam a sua operação de forma mais integrada. Então por isso que o ERP, Enterprise Resource Planning, ele então vai fazer o planejamento da sua operação, da sua cadeia de suprimentos, de todas as suas operações e também das operações dos outros setores. E é ele que vai ser o responsável por ter as informações e saber exatamente qual vai ser a tomada de decisão que a minha empresa vai tomar para então realizar a operação de forma mais assertiva.
assim como o WMS, que é o Warehouse Management System, sistema de gerenciamento de estoque, que vai realizar também o gerenciamento desse estoque. E além disso, ele vai trabalhar com separação, emissão de notas fiscais, emissão de vias de guarda, emissão de documentos fiscais, enfim, notas de transferência. Todas essas funcionalidades em si possibilitam muito para que então você venha a ter cada vez mais uma maior assertividade nas suas operações. É claro também que a gente poderia também dizer, como também os smartphones, os coletores de dados, e também que facilitam muito também na separação do item, na conferência daquele item dentro do centro de distribuição. Alguns já automatizados já utilizam leitores de dados que conseguem fazer uma simples leitura de um SKU através de um QR Code. Isso facilitando cada vez mais as operações e trazendo então mais assertividade tanto nas suas movimentações como também nos seus processos, tanto de separação, de armazenagem, assim como também expedição e a última etapa ser despachado para o transporte. Tudo isso fazendo com que eles venham se cada vez mais de forma integrada. Assim como também as empilhadeiras, também para facilitar a movimentação dentro do seu centro de distribuição, dentro do seu armazém, as transpaleteiras também para facilitar a movimentação dos pallets dentro do seu centro de distribuição. Ambos eles são muito importantes e vai facilitar cada vez mais com que as suas operações venham a ser cada vez mais produtivas. Tudo isso fazendo com que você venha a ter o maior grau de assertividade e também de acuracidade dentro do seu armazém, dentro do seu estoque, e também garantindo uma maior movimentação e também de produtividade no seu centro de distribuição. Temos também o gerenciamento de entregas e trajetos. Todos nós sabemos que o consumidor, o cliente, está cada vez mais exigente e também está cada vez mais preocupado com o tempo que ele recebe aquele produto. E cada vez mais, sabendo disso, as empresas estão investindo em inovações também e também outro tipo de metodologia para então inovar no transporte. É claro que isso tem sido cada vez mais comum, mas vale a gente então trazer isso em aula para que então você possa estar acompanhando tudo isso. Como o carregamento dos veículos de forma roteirizada. Você tem lá, você já montou a rota do seu veículo, você nota fiscal de entrega, você já tem a noção das rotas que aquele motorista vai fazer, então você vai fazer a programação dela. E aí então já tem a rota pronta, então você vai fazer o seguinte, você vai bater a nota com o item e vai saber exatamente aonde vai ser aquela entrega. Pô, aquela entrega ali vai ser, vamos supor, lá em Santos. Ou uma outra rota lá vai ser em Cubatão. Outra rota vai ser em São Vicente. Então você já tem que estar com todas as notas já preparadas, você já tem que estar com todas as volumes já prontos para então fazer o carregamento por veículo. É claro, utilizando no centro de distribuição é muito comum utilizar do apps, né, que seria o último que entra, o primeiro que sai a partir do momento que ele é carregado, e na sequência você vai carregando os outros veículos para que então eles possam sair para realizar suas entregas. Então esse carregamento de veículos de forma roteirizada é o que vai facilitar para que então você possa também ter também mais assertividade nas suas entregas, evitando erros, evitando também até mesmo gastos com combustíveis, que é isso uma das preocupações também de cada gestor de frota dentro do centro de distribuição, e isso é muito importante. Outro detalhe também e último para a gente finalizar seria o investimento em indicadores de desempenho.
é muito importante saber qual é a real situação da nossa empresa. Se a sua operação está boa, se a sua operação está ruim, se você está vendo, se a empresa está faturando, se a empresa não está faturando. Então, para isso existem os KPIs, que também seriam uma forma do gerente em inglês, para então definir os indicadores de desempenho dentro das operações. Nós separamos então alguns exemplos aqui para que então a gente possa esmiuçar isso de forma mais clara, tá bom, pessoal? Para que então vocês possam entender exatamente como funciona cada um deles. Nós temos aqui o exemplo de indicadores de rotatividade, onde então nós sabemos exatamente qual é o tipo de produto que tem mais vendas, que tem mais saídas no estoque, que tem mais saídas dentro do armazém. Temos também os indicadores de conversão em vendas, ou seja, qual é o tipo de produto, qual é o tipo de item, qual é o tipo de SKU que então tem algum tipo de venda disponível, como também o de produtividade. Até caiu aqui. Tem o de produtividade também, para saber exatamente a autonomia da sua equipe, saber se ela está sendo produtiva ou não, se existe alguma falha do seu colaborador, se existe. Então, por isso que também existem os gaps dos colaboradores, que é muito importante salientar que eles são de extrema importância para saber se aquele colaborador também tem algum grau de dificuldade, se ele tem algum déficit de atenção, ou se ele é totalmente proativo e se ele consegue desempenhar suas atividades com um ritmo produtivo excelente. Então é os indicadores de desempenho que vai mostrar tudo isso. Não somente se a sua empresa está faturando, se o seu colaborador está realmente sendo produtivo, se o seu negócio está sendo realmente rentável, ou se então se a sua cadeia de suprimentos está sendo cada vez mais produtiva. Então os KPIs, os indicadores de desempenho, que vai mostrar tudo isso para você. Então, galera, era isso que eu gostaria de estar mostrando para vocês. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários desse vídeo. Estarei respondendo para cada um de vocês. E aguardo vocês para um próximo vídeo. Tá bom, galera?